ajuda a olhar para o mundo e não ter aquela visão tão terrível. Ajuda a gente a entender as lutas, ajuda a gente a entender o que acontece. O cristão, preste atenção, o cristão sempre está um passo à frente de quem não é cristão. Por quê, Sérgio? Porque o cristão tem resposta que quem não é cristão não tem. A filosofia humana está baseada na filosofia dos epicureus. Qual era? Desligou a luz, acabou tudo. Não é isso que ele disse? Comamos e bebamos, que vamos morrer? Ou seja, que expectativa você tem? Nenhuma. Mas o cristão, ele sempre está à frente dos inteligentes. Por quê? Porque o cristão é mais inteligente. E o que faz o cristão ser mais inteligente? O cristão tem uma esperança vívida que o ímpio não tem. E que esperança é essa? É a compreensão do que está acontecendo no mundo e na história. Porque veja bem, Deus tem que destruir, não destrói, porque Ele ama a nós, Ele quer ver a gente vencendo, paz. Ele quer ver o ser humano progredindo, mas se Ele não intervir na nossa história, nós vamos nos destruir. Por quê? Porque só vai ter... Tem um texto que vocês conhecem muito, mas talvez nem todos fez a leitura certa. Romanos 3. Preste atenção em Romanos 3. Olha que texto fascinante. Romanos 3. Romanos 3 diz assim, versículo 9. Olha que texto, bem-vindo pastor Sérgio, irmã Roseli, que se conclui. Temos nós qualquer vantagem? Não de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Ok? Até entendeu? Entenderam, irmãos? Todos nós estamos debaixo do... O que se espera vivendo debaixo do pecado? Só isso aqui. O quê? Mal, trevas, mentira, tristeza. Opa, eu fiz tudo ao contrário ali, né? Qual é o capítulo que nós estamos, Coríntios? 5. Agora, olha lá, vamos continuar a leitura. Romanos 3. Como está escrito? Agora que começa, que eu quero dar uma nova visão para vocês desse texto. Não há um justo, nem sequer um. Alguém pode imaginar uma sociedade onde não há nenhum senso de justiça? Por mais que sejamos pecadores, como que podemos construir uma sociedade onde não há justiça? É possível sobreviver? Não. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Não há quem entenda, ou seja, se não tem entendimento numa sociedade, esta sociedade não pode ter progresso, crescimento. Ela não tem progresso. Não há quem entenda. São burros. Não tem organização. Por que a Torre de Babel não foi para frente? Como que Deus destruiu a Torre de Babel? Ninguém se entendia. Atrapalhou o progresso. Ninguém se entendia. Vamos continuar. Não há quem busque a Deus. Como é que sobrevive uma cidade ateia? Vamos continuar. Todos se extraviaram a uma e se fizeram inúteis. Como é que sobrevive uma sociedade de inúteis? Não há quem faça o bem. Quem pode viver num lugar onde ninguém faz o bem? A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem enganos, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura.
São seus pés velozes para derramar sangue. Como que pode sobreviver uma sociedade sanguinária? E ela é sanguinária porque ela não tem justiça. Se ela não tem justiça, ela não tem bondade. Se ela não tem bondade, ela não se entende. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ou seja, o apóstolo Paulo fala o seguinte: esta sociedade é uma sociedade autodestrutiva. Ou seja, seria a sociedade se Deus não intervisse com o quê? Justiça, bondade, amor. Preste atenção, meus irmãos. O mundo provisório, graças a Deus pelo mundo provisório. Não reclame das coisas ruins que acontecem na sua vida, Lari, porque deveria acontecer só coisa que não presta. Lembra daquele também famoso texto, Simone, de Eclesiastes 3? Quando você vê lá, a todo tempo debaixo do sol. Aí ele vai falando do quê? De contradições. Tempo de guerra, tempo de paz, o que mais? Tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, tempo de ajudar, tempo de sorrir, tempo de chorar. O que o Salomão está falando ali e que às vezes não há uma compreensão clara sobre isso? Ele está falando no mundo ambíguo porque ele é provisório. Ou seja, a partir do momento que todos somos pecadores, não deveria ter momento de paz, não deveria ter momento de alegria, não deveria ter momento de ajuntar pedras, não deveria ter momento de nada de coisa boa. Ou seja, Rose, agradeça a Deus o mundo como ele é, porque não deveria ter nenhum motivo de felicidade alguma. Porque na verdade o Chesterton, Gilbert Chesterton, filósofo inglês, eu não sei, ele era ateu, depois ele foi um cristão, eu não sei o que é a vida dele, mas ele não era mais ateu. Ele diz no seu livro Ortodoxia, eu li esse livro ano passado, a tese dele é essa: o que tem que ser explicado no mundo não é a presença do mal, mas é a presença do bem. Porque o mal já é ordinário, porque nós somos pecadores. A partir do momento que nós somos pecadores, nós só podemos esperar o que não presta. Mas ainda assim, como é possível um pecador como Newton, e talvez o Newton é o mais de todos nós aqui? Eu apoio. Como é possível o Newton, um pecador desse, brotar no coração dele a oportunidade de amar? Como é possível o Raul, com todos os pesos de seus pecados, ter princípio de bondade, ajudar pessoas? Isso não é doido? Jesus mesmo disse, olha a contradição que Jesus disse: vós que sois maus. Não é contraditório? Ora, se você é mau, o que você espera do mal? Mal. Mas esse mal está contaminado. Veja, não é o bem que está contaminado, é o mal que está contaminado. O mal está contaminado com o quê? Com o vírus do bem. Na verdade, o cristão é a contradição da história. E o que tudo é isso aí? Olha como Deus é perfeito. É a influência do mundo vindouro. Então quer dizer, bondade, amor e justiça são os pilares do mundo vindouro. Então o que Deus faz e deixa Satanás horrivelmente odioso? Deus, ele pega princípios do mundo vindouro, joga no mundo de trevas, e é tão boa essa bagunça que tem aqui dentro. Contamina ela. Deus contaminou. É o horário que você levanta, né? O relógio de Sidney é 11 horas, fica tranquilo, viu, Lareira? Dele é 11 horas. Então veja.
Justo isso. O bem que contamina o mal, não o mal que contamina o bem. É para o justo e para o ímpio isso? É para todos nós, porque o ímpio tem a oportunidade de escolher amar. Você pega um bandido, um traficante, pega um traficante, que talvez um dos psicopatas da sociedade mais cruel é um traficante. Porque ele mata a pessoa, esquarteja e joga para porco comer na favela. O cara faz um ato de barbaridade dessa, quando ele volta para casa tem um filho que ele ama e diz que o papai te ama. Tem uma contradição aí. E essa contradição aí, Calixto, é que eu quero, pela permissão do Espírito Santo, mudar a nossa rota. Eu tenho que olhar que, na verdade, o mundo está invadido, não é com o pecado. O mundo está invadido com a santidade de Deus. Glória, isso aí. Porque o mundo jaz. Então veja, o mundo jaz do maligno. Por que então o mundo jaz do maligno? Mas tem, lembra do diálogo de Satanás com Jó, de Satanás com Deus sobre Jó? Ele diz assim: de onde vens? O que Satanás diz? Quero pegar essa fala do Raul. Eu vim de andar. E essa fala dele não é uma fala de um cara que está passeando. Eu vou fazer uma viagem. Eu vou lá para a Europa passear. É coisa do Raul, só Raul faz isso. Não é igual o Raul que falou assim: eu vou para os Estados Unidos passear. Como é que foi lá nos Estados Unidos? Foi bom, andei para todo canto. Não é este andar e rodear a terra. O andar e rodear a terra era uma expressão que só reis usavam. Para quê? Para observar no seu reino como todos estão obedecendo ao seu reinado, ao seu poder. Só um instante antes que eu esqueça. Então, quando Deus também faz isso. Os olhos do Senhor estão vigiando toda a terra. O Davi fez isso. Quando ele estava lá na sacada do palácio, quando ele viu Batseba, ele também fez isso. Ele estava olhando o seu reino. Então, de onde vens? Eu vim de rodear e passear a terra. Ou seja, eu estou administrando o que é meu. Aí Deus fala: mas tem um que não te pertence. Tem um que não é seu. Exato, quer dizer, o mundo inteiro é dele, mas tem um que não é. Ora, se tem um que não é tudo 100%. Aí ele diz: mas também você interfere na vida dele. Ou seja, Deus sempre tem alguém para quebrar o mal. Deus sempre tem alguém para quebrar o mal. Percebe? Então, olha só, a gente tem que adiantar, né? É só para a gente ter noção do que Paulo, quando ele fala do mundo vindouro, ele fala: é o mundo vindouro que invade o mundo pecaminoso, e por isso que ele fica provisório. Lembra lá de Gálatas 5:22? Todo pentecostal sabe ser de cor, até em grego. Oswaldo aqui até tremeu. Os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, como é possível tudo isso chegar num ser humano que é pecador e mau? Uma ação de Deus. Uma ação de Deus. E agora, todos os frutos do Espírito, na verdade, de onde está vindo? Do mundo vindouro. Ou seja, é o mundo vindouro que influencia o meu presente. E não o meu presente para fazer alguma coisa para o meu futuro. Então, eu aceito a Jesus não é para ir para o céu. Eu aceito Jesus porque o céu já chegou em mim. É o contrário, exatamente, senhor. Quem ia falar? O Raul ia falar. O Raulzão estava na frente. Porque quando Satanás fala para Jesus, né? Tudo isso me foi dado, exatamente. A ligação do parceiro. Exato. E ver Jesus não disse, não é verdade. Jesus confirma.
Jesus confirma. Por quê? Porque ele não pode mentir para a verdade. Jesus é a verdade. Então a única mentira que ele conta é para nós. Agora para Deus ele nunca mente. Fala. Irã, o que tu entende quando ele faz essa lista dos frutos do Espírito? Daí no final ele fala assim, contra essas coisas não há lei. O que tu entende que é essa última expressão? Contra essas coisas não há lei, a lei que o homem deveria viver, que não vive. Ou seja, no Antigo Testamento, porque ele lembra que a carta aos Gálatas é uma briga, porque os galacianos, eles estavam querendo voltar à lei. Eles estavam querendo voltar ao sistema do Antigo Testamento. O judaico, exatamente. Aí Paulo disse, se voltar para Moisés, tem que voltar para a lei. Se voltar para a lei, vocês estão mortos, porque a lei só mata, ela nunca ressuscita. Mas tem um sentido que, pelo menos eu estou entendendo, aí eu avalio ter mais conhecimento. Contra essas coisas não há lei, no sentido que contra essas coisas que ele acabou de listar, os frutos do Espírito, não existe nenhum tipo de condenação na lei. Não tá, por quê? Porque esses princípios estão por tabela nos 10 mandamentos. Então veja, na verdade nem precisava de tudo aquilo, bastava o amor. Porque as 2 tábuas da lei dependem do amor. Amar a Deus é amar ao próximo. Então veja, contra essas coisas não há lei, ou seja, Moisés concorda com isso. Em outras palavras, quem quer voltar para o Antigo Testamento vai ficar escravo a uma lei que mata. Mas quem estiver em Cristo está debaixo da lei do Espírito, que produz frutos que satisfaz a lei. E esses frutos que satisfaz a lei são frutos oriundos do mundo vindouro. Olha como é que a Bíblia se... Ela se complementa, ela conversa com ela mesma. É dentro disso que você falou, eu entendo também que não há lei porque o fruto do Espírito, não depende da lei. É uma ação de graça. É uma ação de graça, exato. E mais, fruto vem de lá, então eu não tenho condições de ter isso. Por que eu não tenho condições de ter isso? Porque eu sou pecador. Então é o Espírito Santo que faz isso. Agora, irmãos, estão percebendo como é importante a gente falar sobre a eternidade nas nossas igrejas? Porque é a eternidade que muda a nossa vida. É a eternidade que nos dá esperança de ver o que está acontecendo no mundo, principalmente no Brasil. Né? Fala, Oswaldo. Ali vem coisa boa, hein? Já sabe. Depois que eu vim pra cá, eu tô contaminando o ambiente. Oi? Depois que eu vim pra cá, eu tô contaminando o ambiente. Essa foi boa. Mas é pastor falando a questão da contaminação. Jesus, ele disse, João 8,12, né? Eu sou a luz do mundo. Ele veio no mundo inteiro. Isso, gente, isso que o Marcos está falando é muito real. Nós somos mais inimigos das trevas do que as trevas nossa inimiga. Porque quando nós chegamos aqui já imperava as trevas. Jesus veio e já existiu. Exatamente, já estava aqui. Então significa que o mundo é provisório e graças a Deus que ele é. Graças a Deus que ele é, porque não é possível a gente poder sobreviver numa sociedade que não tivesse os pilares do mundo vindouro. Mas isso aí o ímpio vai, se não aceitar Jesus, não vai para o inferno. Nós não estamos falando de salvação, nós estamos falando de uma sociedade saneada. Ok? De uma sociedade saneada. Então quer dizer, o ímpio não aceita Jesus Cristo, mas ele usufrui desse amor, porque ele ama alguém e é amado por alguém. Ok? O ímpio que não aceitar Jesus Cristo não vai ter o perdão de Deus, mas ele é um juiz e dentro daquilo que ele exerce o seu ministério, ele é justo e ele condena o que está errado. Não se fala de salvação nessa questão, né? Gente, a prisão, a penitenciária, casa de detenção, cadeia, é a maior prova da vitória do bem contra o mal. Porque quem é que pôs a pessoa lá na cadeia? O senso de justiça. Percebe? Por isso que chama penitenciário. O que é uma penitenciária? É alguém que está pagando penitência. Penitência só paga quem erra. E quem é que condena a pessoa que é impenitente? A justiça. Então,
quem é que Deus vai deixar de fora do céu ou ser condenado no grande julgamento? Quem é impenitente, ou seja, quem não foi aprovado na justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus para nós? Cristo. Obviamente na condição humana é extremamente fácil. Se não aceitou Jesus, está no tacho. Exato. Olha, e vou dizer, viu? Ele está para além do tacho, porque o próprio tacho vai ser lançado lá. Quem quer falar? O Raul. Então, nessa comunidade você está dizendo aí, não há um bom sequer. Então não há um justo, não há um amoroso, não há um solidário, não há, é mal. Mal. Então, não há lei, o fruto do Espírito, porque a ação de Deus na justiça, no amor do traficante, é uma ação de Deus independente da lei, quer dizer, independente da religião. Independente da salvação. Isso. Exato, exatamente. É uma ação de Deus. É uma ação de Deus para a gente não se autodestruir. As misericórdias do Senhor são a causa. As misericórdias do Senhor. Então quer dizer que quando Deus expulsa Adão e Eva do jardim, a Trindade combina o seguinte: vamos dar 3 coisas para eles, senão eles não vão conseguir viver lá fora sem nós, porque o diabo está lá. O diabo não vai matá-los, o diabo vai fazer com que eles aumentem, e junto com eles aumentem a maldade. Então não vamos deixar eles sem nada, vamos dar 3 coisas nossas para eles, pronto, acabou. Né? Então, quer dizer, o senso de justiça e valores morais não vem de nós. É um presente de Deus para nos ajudar. Ok, pessoal? Valeu. Ok, meus irmãos? E isso aí é a influência do mundo vindouro que atinge o nosso presente e deixa ele provisório. Por isso que a gente olha no mundo uma coisa muito interessante. A morte hoje, ela na verdade, vamos voltar para 2 Coríntios? Até porque as portas desse mundo não vai segurar o vindouro. De jeito nenhum. É o que ele diz aqui. Você disse bem, Raul. Lê aí para nós, Raul. Ixi! Esse é em línguas, hein? O celular dele fala em línguas, rapaz. Só um instantinho. Raul, leia o versículo 4. 2 Coríntios 5, 4. Olha lá, o que você falou está ali, ó. Pois, enquanto estamos nessa casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. É isso que você acabou de dizer. Então, o mundo provisório, por isso que ele vai acabar. Porque ele vai ser absorvido por aquilo que é permanente. E aquilo que é permanente é o que Deus tem para nós. Por isso vale a pena lutar, vale a pena resistir à tentação, vale a pena seguir a Jesus Cristo, vale a pena ser bom, vale a pena ser justo, vale a pena ter esperança, porque o mundo vindouro está chegando. E vale a pena morrer por isso. E vale a pena morrer por isso. Porque para quem crê no mundo vindouro, na verdade a morte presta serviço para a vida. A árvore que tomba, o cheiro das águas, ela brotará. Como eu já falei, a primavera é a ressurreição do que o inverno matou. Ou seja, a primavera é a ressurreição do que o inverno matou. Ano que vem, repara essa árvore canadense nossa aqui. Repara, você olha para ela, esse aqui pode torar e jogar fora. Fala. Por isso que é a pregação da gente, ensinar a igreja que aqui a gente vive um tempo de sofrimento. Sim. Sim, de paz também, né? Sim. Mas de sofrimento. Treinar a igreja, que aqui é uma luta constante, porque senão parece que as igrejas, muitas pessoas estão pregando para as pessoas viverem aqui. Exato, como se ele nunca fosse acabar. Você usou uma palavra muito importante, sofrimento. Na teologia, tem uma palavra que tenta explicar isso. Quem lembra? Lembra? Teodiceia. É interessante quando você fala do sofrimento, porque o sofrimento ele só existe no mundo provisório por causa dessa confusão aqui. Por quê? Porque você só pode dizer que há sofrimento
se tem alguma coisa dentro de você que estabelece um paralelo de comparação. Você não pode dizer se uma coisa é feia ou bonita se você não tiver com o que comparar. Daí surge a estética. Então, a estética serve para quê? Para que eu compare o que é bonito e não é o que é feio, o que é bonito e o que é menos bonito. Então, você não pode saber, por exemplo, se vamos dizer que só existisse esse livro no mundo, eu poderia perguntar, esse livro é pequeno ou grande? Você não ia ter resposta nenhuma. Mas se eu colocar esse outro livro aqui, ele é pequeno ou grande? Por que eu posso estabelecer que ele é pequeno? Porque eu tenho um contraste. O que é o sofrimento? O sofrimento é a comparação que eu faço. Qual é a comparação que eu faço e que eu faço isso imperceptivelmente? Ou seja, se eu não tivesse o senso de bondade, amor e justiça, o que era o sofrimento? Ele nem existia, era isso aí mesmo. O camarada perdeu tudo. É isso aí mesmo, aí. O pai do fulano morreu. É isso aí mesmo. Percebe? Então quer dizer que se não há algo que eu venha comparar, por isso que existe. O que é o sofrimento? O sofrimento é uma reação que eu tenho a algo que está errado. Mas o que disse para mim que isso está errado? Então o sofrimento é um contraste bom. Olha que loucura. Tudo isso porque vivemos no mundo provisório. Então, por que o sofrimento acaba sendo uma coisa boa, pastor Sérgio? Porque ele me impulsiona o que é bom. Ou seja, eu tenho esperança. Se eu não aceito crianças tendo leucemia, é porque eu entendo que não era para ter leucemia e não era para criancinhas ter leucemia. Se eu não aceito crianças, veja, se eu não aceito crianças com leucemia, isso significa que tem alguma coisa em mim que impulsiona para o que é justo. É preferível você olhar e dizer assim, eu não concordo com isso, porque isso é injusto, do que olhar para uma situação e dizer o quê? É assim mesmo. Indiferença. Isso, nós seríamos indiferentes. Isso dentro da teologia é um dos argumentos da existência de Deus. Exatamente. Ontológico. Né? Acabou a energia, mas vamos continuando aqui, né? E com isso, essa indiferença leva à condição de morno. E aí acaba tudo, né? Agora, só esse ingrediente do sofrimento hoje, a comparação, o Facebook, ele é um instrumento do sofrimento. Sim. Da comparação. Sim. Porque a pessoa só vê todo mundo rindo e feliz. Exatamente. Feliz. E todo mundo é lindo. Ela compara. Eu vi uma foto do Raul no Facebook, alguém colocou lindo. Mas isso aí é mentira, né? Aí você soube que ele foi comparar. Os irmãos estão entendendo? Olha, pessoal, olha a importância do mundo vindouro. O mundo vindouro bagunçou santamente o nosso mundo hoje. E nós somos os bagunceiros. Nós somos aqui, Raul, é mais. Nós somos aqueles que entendem a bagunça. E porque eu entendo a bagunça, eu tenho esperança. Por quê? Porque eu sei que esse mundo vai deixar de existir. Porque esse mundo, quando chegar, vai absorver isso aqui. Então, olha como Deus nos ama. Ele poderia ter nos jogado para a inexistência. Mas Ele não fez isso. Lá no dilúvio. Entendeu? Lá no dilúvio. Preste atenção. O dilúvio. Não, fantástico. Olha o dilúvio. O que foi o dilúvio? Foi Deus protegendo a raça humana. Quantas pessoas se salvaram? 8. O que era a arca? A arca era um útero. Que útero? Que estava gerando uma nova criação. De seres humanos menos ruim do que os que foram destruídos por Deus. E até lá é sofrer, né? Você está pensando no útero agora, né? Olha o tanto que tinha que limpar lá.
Mas, então, pessoal, deixa eu repetir. A arca de Noé foi o útero que estava gerando uma nova humanidade. A nova humanidade que veio o pecador? Veio, mas veio o pecador menos ruim. Porque a outra geração de humanidade era tão ruim que Deus teve que destruir tudo, principalmente os da descendência de Caim. Exatamente, a descendência de Caim, por isso que o Nimrod virou rebelde contra Deus. Bom, aí é outra história. Ok, pessoal? Tá vendo uma coisa? A Bíblia se conversa, é que a gente não lê direito. Verdade. É que a gente não lê direito. Muito bem. É muito louco. Muito louco tudo. Quando eu era criança, pastor, eu sofri muito com essa questão do vindouro e o mundo provisório, porque meu pai, ele sonhava muito com esse mundo vindouro. Aham. Então, para mim era sofrimento isso, porque eu falava, ele vai morrer. Ele cantava todo dia, hinos do céu, ele vivia o céu. Sim, sim. E para ele tudo era o céu. A gente está na terra, e aqui fala, né? Não que a gente queira. Sim. Isso não é porque queremos ficar livres do nosso corpo terreno. Não, porque Deus não nos criou para separar. Mas eu sofria, porque eu falava, gente, ele não está aqui comigo. Ele está no céu. Era esperança, né? Era a esperança. Ele entendia de um jeito que talvez ele não podia explicar para você. Por que eu digo... A geração é mais terra do que céu. Exato. Antigos viviam uma... Exato. Veja bem, por que eu uso o termo mundo vindouro? Porque o Apolo usa isso em Hebreus. Eu digo Apolo porque Lutero disse que foi Apolo, né? Você falou que é. Não fui eu que falei. Foi Lutero. Veja, o autor de Hebreus vai dizer em Hebreus 6, é impossível, eu não vou entrar no mérito da questão, ok? Mas ele vai dizer lá, é impossível aqueles que receberam poderes do mundo vindouro. Olha, o que o autor de Hebreus está dizendo? Que o mundo vindouro invadiu o mundo presente. E o mundo presente, marcado pelo pecado e a dor, foi contaminado pelo bem. Não, o mundo mal, pecaminoso, foi invadido pelo bem. Jesus Cristo, pessoal. O que você acha que é esse poderes do mundo vindouro aí? O que tu interpreta? Como eu interpreto? Poderes do mundo vindouro. O primeiro poder do mundo vindouro. Pergunta, mas porque eu não sei, né? Olha. A minha interpretação... O primeiro poder do mundo vindouro é vitória sobre a morte, porque no mundo vindouro não tem morte. Então, como é que eu recebo o poder do mundo vindouro? Vencendo a morte, porque eu estou naquele que é a vida. Jesus Cristo. Então, esse é o primeiro poder do mundo vindouro. O segundo poder do mundo vindouro que eu tenho, que ele invade a minha vida, é a possibilidade de adorar a Deus. Porque no mundo vindouro, toda a criatura adora a Deus. Outro poder do mundo vindouro, anota o sermão para você pregar lá. Outro poder do mundo vindouro, o sentido de obediência. Porque a criação perfeita de Deus só é perfeita, não é porque Deus fez, a criação só é perfeita porque obedece à lei. Lembra quando a Bíblia diz, falando de Lúcifer lá no céu? O Giovanni gosta de falar de Lúcifer. Lúcifer, a maioria dos crentes brasileiros gosta, porque fala de espiritualidade, essa coisa. Quando o Ezequiel vai falar de Lúcifer, ele fala bem assim: perfeito eras nos teus caminhos, até que um dia se achou iniquidade em ti. O que faz um ser criado ser perfeito? Obediência. Se ele obedece é porque tem uma lei. Ou seja, Giovanni, qual é o outro poder do mundo vindouro? Obediência perfeita à lei de Deus. Porque a única maneira da criatura se relacionar com o Criador é pela obediência. No dia em que ele não desobedeceu, aí o texto vai dizer, até que um dia se achou iniquidade. O que é iniquidade? Desobediência. Qual é o primeiro mandamento que está em Moisés? Não terás outros deuses diante de mim. O Lúcifer não só quebrou esse mandamento, como ele queria ser Deus.
Percebe que loucura? Deuteronômio 28, né? Se obedecer. Se obedecer e tal. Eu acredito também que pode ser uma referência em relação aos dons sobrenaturais, aos milagres e maravilhas. Não, porque no mundo vindouro não tem milagre. Tá, mas assim, com os sinais do mundo vindouro, Mas no mundo provisório. Não, mas aí quando você observa que os poderes do mundo vindouro é dentro dessa categoria que eu falo, não é que lá tem milagre, porque só pode existir milagre onde tem pecado. Se lá não tem pecado, então milagre não cabe lá. O que é milagre? Milagre é a presença do mundo vindouro aqui, como na conversão, na obediência, na nova criatura, na possibilidade de amar, de adorar a Deus, de ser obediente e de viver fiel a Deus no mundo que é infiel a Deus. Então nem a fé. Nem a fé. Porque a fé lá não vai. Não vai ter. Nem fé, nem esperança. Por isso que Paulo diz, né, que O poder do mundo vindouro poderia colocar também o amor. Então. é o principal. O amor vai ter. Porque pelo amor eu adoro a Deus, pelo amor eu obedeço a Deus, pelo amor eu creio na promessa dele de vida. Até porque Deus é amor. Deus é amor. Você ia falar, Sidney? Não, é a questão dos processos do caminho, porque é um processo. É um processo. Então é um mundo vindouro e Paulo entendeu isso. Pedro não entendeu, João não entendeu, Tiago não entendeu, ninguém entendeu. Paulo entendeu. Lembra que eu falei uma vez para vocês? O Estevão entendeu. O Estevão, Paulo foi o substituto de Estevão na arte de missões. Então quer dizer que a gente tem que fazer a leitura certa. Só isso. Porque Paulo entendeu porque Paulo não caminhou com Jesus e quem caminhou com Jesus olhava muito mais talvez para o homem do que para a divindade, entende? Paulo não, Paulo viu a divindade. Paulo, na verdade, na minha opinião, ele não foi contaminado como os discípulos foram. Qual é a contaminação que os discípulos sofreram? A questão da imposição do reino civil e não um reino espiritual. Eles tinham contradições. Lembra que os discípulos falaram, Senhor, quando chegar o seu reino, faça com que eu me sente à sua esquerda e à sua direita. Qual era o pensamento deles? Questão civil. Jesus vai nos libertar dos romanos, vai ressuscitar o reino de Davi, não é? Paulo não viveu esse problema, por isso que ele estava pronto para observar lá na frente. Vamos adiante, meus irmãos? Ok? Anotaram aí os sermões para vocês fazerem na igreja? Ok, Giovana? Não sei se eu pude... Mas a vida toda eu entendi errado. Não, é porque você vê... Eu jurava que era o sobrenatural de Deus. Achava que era dons de poder, milagres, maravilhas, uma espécie de sinal do mundo vindouro no mundo transitório. Só que o mundo vindouro não tem milagre, não tem isso, não tem fé, não tem esperança, no mundo vindouro não tem nada disso. Aliás, A esperança também não vai ter. não vai ter, porque já chegou, a esperança já é realidade. O que viria já chegou, por isso que é legal, né? Dá muito foco na sabedoria de Deus. Eu nunca pensei da maneira como você fez a gente pensar. Que fez pensar aqui. Ou seja, elementos que perduram no mundo vindouro. Sim, Eu sempre entendia que eram sinais do mundo vindouro no mundo provisório. provisório. E não é. Aí o 1 Coríntios fala. Perfeito do tempo presente. E por isso, Sérgio, que vira essa bagunça aqui, que só nós cristãos entendemos. Só nós entendemos isso aqui. Só a gente entende isso aqui. Né? É difícil, mas graças a Deus, porque ele é provisório, ele nem deveria estar aqui. Fala. Tipo assim, a mesma coisa que às vezes eu sempre comentar nas igrejas, mas pra mim eu não tenho nada, eu não tenho uma casa, não tenho isso, tem aquilo, mas lá você vai ter tudo. Isso. Vai ter tudo. Agora você pegar o que tinha tudo lá, não vai ter nada. Isso. Eu pensava que tinha. Lembra daquela antiga? Vamos voltar. Volta gostando da igreja, ele botou a igreja lá na casa. Viu? Falando aí, viu, Giovanni, que você disse que o povo falava do céu, né? Lembra daquela antiga canção? A minha casa não tem a beleza de outras tantas do mundo daqui. O pai cantava essa música. Pode continuar, Rosa. Eu tenho uma casa naquela cidade,
resplandecente de celeste fulgor, da minha pátria eu tenho saudades, lá viverei com Jesus meu Senhor. É isso que falta, pensar nisso. Mais céu e menos terra. Como dizia, né? Mais Brasil, menos Brasília, né? Então, mais céu e menos terra. Vocês, falando nisso, vocês sabem qual é? Você sabe que dentro da Igreja Católica tem o movimento da teologia da libertação. E na teologia da libertação, principalmente entra o sem terra. Sabe qual é a máxima deles? Nós já temos terra no céu, agora nós queremos terra na terra. Essa é a máxima deles. É a teologia da libertação. Nós já temos terra no céu. Nós agora queremos terra na terra. Mas vamos adiante. Ok? Mas só isso que você está dizendo, isso também gera um tipo de comportamento nosso. Total. Deveríamos ser pessoas alegres. Quem é pessoa alegre? Porque ele tem uma esperança, não uma esperança qualquer, apenas de trabalho, mas de vida. De vida. É o que Paulo vai chamar nova criatura. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Quem é Cristo? É o rei desse mundo vindouro. Aí eu me lembro do palimpsesto. Vocês sabem o que é o palimpsesto? Palimpsesto era um pergaminho. Palimpsesto era um pergaminho. Pergaminho era uma coisa muito cara, caríssima. Se alguém errasse a escritura, ou se aquilo que foi escrito não estava certo, eles apagavam para limpar o pergaminho, para reescrever de novo em cima dele. Isso se chamava palimpsesto. É isso que Paulo tem em mente quando ele escreve raspava. Se alguém está em Cristo, palimpsesto. Você é muito caro. Eu não vou destruir você, mas eu vou apagar essa história horrível e vou escrever de novo. É isso que Paulo tem em mente. Ele tem em mente o palimpsesto. É isso que você está falando. É o mundo vindouro que reescreve a minha história nesse mundo. E a primeira questão que ele me reescreve é a vitória sobre a morte. Eu não tenho mais medo da morte. Por quê? Porque eu estou naquele que disse que é a vida. Mas Jesus diz assim, somente creia. Somente creia. Ontem eu assisti o filme de Paulo. E não é uma pregação, né? Aí ele falando assim, né, que foi companheiro de Paulo na prisão. Falei, Paulo, mas você vai morrer. Aí ele falou, não, mas para mim a morte é lucro. É lucro. A morte é lucro. Uma convicção. Se eu vivo aqui, eu vou viver para Jesus. Percebe? Então vamos lá. Aí ele vai dizer em 2 Coríntios 5:1, pois sabemos que se a nossa casa terrena, esta tenda, for destruída, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna no céu. É isso que ele vai dizer ali. O apóstolo também... Desculpa, gente. Olha a hora que você me acorda. Não falei, viu, olha, viu? Fica tranquilo. O apóstolo também alude aqui ao antigo tabernáculo judaico, que, em todas as remoções da congregação, foi dissolvido e feito em pedaços. E a arca da aliança, coberta com as suas próprias cortinas, foi levada sozinha. E quando chegaram ao local de descanso, as partes dissolvidas do tabernáculo foram colocadas juntos como antes. Amava, montava, amava, montava. Desamava, montava. Desamava, montava. É isso que Paulo está dizendo. Quando consideramos essa comparação em conexão com a doutrina da ressurreição, que a gente falou muito sobre isso, que o apóstolo tratou tão amplamente nessas epístolas e que ele mantém constantemente em vista, então veremos que ele pretende transmitir o seguinte significado, que como o tabernáculo foi desmontado
para ser novamente montado, assim o corpo deve ser dissolvido para ser reedificado. Então, por que tem esse processo? Porque nós estamos no mundo provisório. Você disse, Simone, agora, que ninguém quer morrer, né? Porque a gente não aceita, o corpo humano não aceita ser separado da alma. Porque a alma, eu já falei para vocês aqui, né? Eu não sou nem tricotomista, nem dicotomista. Eu acredito que a alma está entranhada no corpo, né? Como diz lá o Salmo 51, e junto com aquelas teorias da existência da alma ou da origem da alma, que praticamente todos os teólogos reformados, luteranos, acreditam que a alma vem pelo sêmen humano. Então a alma vem pelo sêmen humano, e na hora que o sêmen fecunda o óvulo, ali já é um ser humano. Então a alma vem por isso. Chama-se traducionismo. Isso se chama traducionismo. Não creio nem na tricotomia, mas também na dicotomia. Não, eu creio que sim, nós temos parte material e imaterial. Mas não, assim, eu não acredito que a nossa alma esteja dentro do corpo. Eu imagino que a alma está imiscuída no corpo. Ela está na célula, nos ossos, nos tendões, em tudo. Muito bem, então aí ele diz que o corpo não foi feito para viver sem a parte material, né, que nos faz totalmente diferente da criação, né? Aí ele vai continuar dizendo: Paulo pensa em nossos corpos como tendas, estruturas temporárias que não podem ser pensadas como uma pessoa inteira. Se a tenda for destruída, ainda teremos uma esperança eterna, um edifício de Deus, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Isso significa que somos mais do que nossos corpos. Gente, isso é importante. E explica porque Paulo poderia considerar toda dor e desconforto em seu corpo uma aflição leve em comparação com o peso eterno de glória a vir. Para Deus, o corpo em si não é negativo. Isso aí, não ser negativo, é uma contradição contra o gnosticismo. Lembra, né? Vocês já estudaram sobre o gnosticismo. E do platonismo. O gnosticismo era a filosofia que a primeira coluna deles era que o corpo era mau. E isso é totalmente contra. Gente, irmãos, Satanás, ele invadiu tanto o reino que ele ficou aqui, que ele teve muitas vitórias sobre tudo isso que nós vemos de heresia e de filosofias erradas, como o gnosticismo. Deus nunca condenou o corpo, pelo contrário, deu status ao corpo de templo do Espírito Santo, né? Então, o problema, claro, mas por isso que a teoria é essa: o corpo é mau. Deus não pode habitar em algo mau. Não pode. Logo, né, o Deus separado. Ele é separado. E aí existe o Deus Criador e o Demiurgo, né? Então, quer dizer, o que Paulo está dizendo é totalmente contrário ao que era muito comum nos seus dias, que era o gnosticismo. Então, o problema não está no corpo em si, mas nesses corpos caídos e corrompidos pelo pecado em que vivemos. Então, o problema não é o corpo em si, mas é o pecado pelo qual o corpo está sendo vítima. Porque, presta atenção, vamos pensar comigo. Pensa comigo aqui, Sérgio, pastor Sérgio. Tem que falar pastor Sérgio porque tem outro Sérgio aqui, né? Se eu falo Sérgio, os dois. Então veja. Esse aqui é o Fritz. É o Fritz. Eu ia falar se o Sérgio, olha. Veja bem, se o corpo humano é mau, Jesus jamais deveria usar um. Acabou. Acabou a discussão de que o corpo é mau. Acabou a discussão. E outra, dizer... Eles passam, né? Que Jesus era um espírito
Aí eles vão dizer que Jesus era um aeó e tal, e tal, e tal. Mas a Bíblia chama Jesus Cristo que ele teve um corpo. E o verbo se fez carne. Que não há outro ser que faça intermediação entre Deus e homem que não seja Jesus Cristo, homem. Então, isso que significa o que, Alex? Que o seu corpo não é um corpo desprezível. Pelo contrário, ele é importante. Caso contrário, Jesus não teria um corpo. Jesus teve não somente um corpo, mas como foi um ser humano. Ou seja, ser humano não é a contradição da história. Ser humano é criação de Deus. E tudo que Deus criou, ele diz lá, viu que era muito bom. O problema foi a presença de Lúcifer na história que nos cooptou a sua rebelião. Não é? Mas o corpo aflige o espírito. Ah, não, agora sim. Por quê? Porque a partir do momento em que a alma, o espírito, são termos intercambiáveis. A alma e o espírito estão mortos, o corpo acompanha isso. Mas em vida. Não, em vida, o espírito está morto porque está longe de Deus. O apóstolo diz isso em 2 Coríntios, né? Que o homem não entende as coisas de Deus, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. E espiritualmente está separado de Deus. Então, a alma escuta o evangelho, né? Quando há conversão do pecador, a alma desse pecador que se rejubila em Deus, que na verdade não é o corpo que converte, é a alma. A alma que converte. A alma que converte o homem. O corpo é passivo. O corpo é passivo, ele é passivo mesmo. É tão passivo que a Bíblia vai dizer que quando o corpo a inveja é a podridão dos ossos. Né? Tem um outro versículo em Provérbios 15 que ele vai dizer, estou querendo me lembrar, o coração alegre formoseia o rosto. Ou seja, Paulo vai dizer, enquanto eu calei os meus pecados, eu tive problema de saúde. Paulo vai dizer, toma um pouquinho de vinho para Timóteo por causa das suas enfermidades. Ou seja, é tão entrujado a alma com o corpo, que quando a alma não está satisfeita, o corpo é que sofre. Mas na cruz, né? Passa de mim esse cálice. Sim, Jesus era o sofrimento, ou a obra tão grande, e na verdade isso aí é um grande mistério. Porque tem teólogo que vai explicar isso aí, que ele entra num labirinto que ele não acha saída. Não acha saída. Nós não somos obrigados a descobrir tudo. A gente tem a obrigação de descobrir o básico. Agora, há coisas que vão além da nossa compreensão, do qual, graças a Deus, porque se a Bíblia fosse, ou a própria pessoa de Jesus fosse previsível, ele seria um Deus como um outro qualquer. Né? São os mistérios de Deus. São os mistérios de Deus que deixa Deus Deus. Você falando de corpo aí, pastor, É. eu vi uma pregação de um pastor muito experiente, ele dizendo sobre o corpo, falou que Jesus tem um corpo. Jesus o quê? Jesus tem um corpo que está sentado ao lado da direita de Deus, ele tem um corpo. Por causa do nosso pecado, ele foi Isso. castigado com um Mas a maioria, os teólogos, vai nisso aí mesmo. O anjo vai dizer, esse mesmo Jesus que viste subir, vocês verão descer. Mas eu acho errado usar esse termo. Está sendo castigado com o corpo. Não, castigado É não. uma heresia, tá? Não, mas castigado aonde? Se fosse castigado com o corpo, Mas castigado o aonde? cara falou, né? O pastor falou. O Não, pastor falou lá na pregação. o pastor- Isso é uma coisa grotesca. Não, Eu vi sim. o pastor dizendo isso, ó, Jesus ele não tinha um corpo, mas por causa do nosso pecado, hoje ele tem um corpo. Não, aí. O corpo Exatamente. ser castigado com o corpo. Não, desculpa. Aí é uma Exatamente, é isso que eu ia falar. Desculpa a minha colocação, eu castigo nosso pecado. Vocês sabem, deixa eu contar uma passagem falando do corpo de Jesus. Deixa eu enriquecer a cultura histórica de vocês. Pregação para domingo. Não, essa aqui é uma ilustração. Martinho Lutero, doutor Martinho Lutero, para ficar mais bonito. No auge da luta dele contra o romanismo, quando ele foi convocado à dieta de Worms em 1521, 1525,
Ele estava numa batalha intensa. E numa noite, quando ele estava pensando, andando na casa dele, orando, lá pelas 3 da madrugada, Jesus apareceu para ele. Isso está em história, isso aí não é lenda. Biografia. Isso é história. Jesus apareceu para ele, em corpo, dizendo para ele bem assim: Lutero, esquece o que você vai fazer. Não sofra mais, não ponha a sua família em sofrimento. E o Lutero ouviu aquilo e disse bem assim: afasta de mim, Satanás. Afasta de mim, Satanás. Deus deu a noite para a gente descansar. Você não tem o direito de me tentar durante a madrugada. Se você quer me tentar, tente-me durante o dia. Aí ele falou: você não é Jesus, porque você não tem a marca dos cravos das mãos. Ele, na figura do Cristo humana, não tinha a marca dos cravos. E ele interpretou: sai de Satanás, você não tem a marca dos cravos das mãos. Acabou. Aí desapareceu. E isso foi uma coisa que deu força para ele, que lá na dieta de ovos ele me disse: se eu estou errado, pelas escrituras me convençam disso aqui. Então tinha essa história na madrugada. É fantástico. Se vocês estudarem a vida de Lutero, vocês vão chorar e vão se converter. Eu escutei uma biografia sobre a reforma protestante e a ênfase foi Lutero. Cara, foi fenomenal. Fenomenal. Vou falar pra galera, tá no grupo aí. Põe lá. Maravilhoso, do Franklin Ferreira, que é o maior teólogo brasileiro. Então veja, o corpo é bênção de Deus. Resolveu, meu irmão? Se não resolveu, deixa que Jesus está cuidando. É verdade. Ele cuida daquilo que a gente tem que cuidar. Não, ele cuida, tudo é dele, né? Um dia, escuta essa, um irmão chegou pro pastor, não vou dizer que foi na igreja do Nilton, tá? Por uma questão de ética eu não vou dizer, tá? Mas aí chegou um irmão e disse bem assim: pastor, não é piada não, viu gente, isso é um fato acontecido, eu escutei esse testemunho. O camarada falou assim: pastor, eu queria que você orasse pelos meus negócios. Aí o pastor falou assim: não, eu não vou orar pelos seus negócios. Aprenda essa aí, Giovanni, você tem empresário lá na sua igreja. Não sei se você tem empresário lá. Um punhado. Eu sabia. Quando alguém vem falar assim: pastor, ele falou: pastor, eu queria que você orasse pelos meus negócios. Aí ele disse: eu não vou orar pelos seus negócios. Aí o cara ficou arrepiado com o pastor. Falou: pastor, como é que você não vai orar pelos meus negócios? Ele disse, o pastor disse: eu só oro pelos negócios de Cristo. Aí ele falou assim: mas que negócios é esses que são de Cristo? Esse que você está dizendo que é seu. Na verdade, todos os negócios que existem são negócios de Cristo. Então eu tenho que orar pelos negócios de Cristo, não pelos seus negócios, porque você não tem nada. É verdade, né? Então, viu? Você tem Cristo, não precisa nem orar. Mas aí ele. Então, mas ele falou: eu vou orar pelos negócios. Por exemplo, a gente não ora pela obra de Deus? Então ele disse: eu não vou orar pelos seus negócios, que você não tem, é de Cristo. Quais são os negócios de Cristo? Esse que você está falando que é seu. Fala: você que tem aquela empresa lá, não vem dizer que é sua, viu? É negócio de Cristo aquilo lá, viu? É retífica, rapaz. Eu estava orando e assim, sabe, eu orava assim: oh Deus, eu vejo tantas igrejas, minha oração, eu vejo tantas igrejas, parece que tem tanto dinheiro, as pessoas têm, né, aquilo não é que eu querendo construir, fazer alguma coisa, não vai, né? Querendo fazer. Aí depois eu estava no posto postado, em casa, lá assim, no posto que tinha ali, de repente parou o pastor, veio ali e falou para mim assim, ó, muda a tua oração. Aí eu falei assim, por quê? Não peça, tipo assim, não peça para Deus, tipo assim, trazer empresário, né? Olha para a tua igreja virar empresário. Aí comecei a orar, Deus começou a levantar muita gente ali, né? Para abrir negócio. Aí você falou assim: eu vou dar um jeito de o pessoal ir para a Donep.
Que depois você pode mandar para nós, pode mandar para nós, os seus mesmo virar empresário. Mas aí, quando os seus mesmo viram empresário, não são mais dizimistas. Aí não são mais. Mas na oitava, todo empresário lá é dizimista. Lá é. Olha ali, pessoal, vamos terminar. Se houvesse algo inerente mal no corpo, Jesus nunca poderia ter adicionado à humanidade a sua divindade. Por exemplo, comer, dormir e descansar não é pecado. Aliás, comer, dormir e descansar nunca foi por causa de pecado, porque Adão, antes de pecar, comia. Antes de pecar, dormia. Se comer, dormir e descansar fosse pecado, Jesus não teria acontecido nada disso com ele. Exato, é um exagero que ele não tinha. Então, quando Jesus cansou, porque eu já ouvi pregador dizer, irmãos, a canseira é terrível, a canseira é um sinal do pecado do homem. Mas eu era novo convertido, eu não entendi, mas eu acreditei. Por isso que a gente cansa, porque a gente é pecador, né? Não, mas Jesus cansou, mas ele nunca pecou. Então quer dizer que cansaço, fome, sei lá, qualquer coisa que a gente tem, que Jesus fazia, não é pecado, e nem é sinal de pecado. Faz parte do corpo. O que Deus fez depois que Deus criou? O que Deus fez? Descansou. Trabalhou. Descansou também. Aí descansou, né? Não só isso. Isso aí, com todo respeito aos irmãos lá da Bahia, eles levam a sério. Que na verdade eles nem... Cadê o Rildo? Cadê o Rildo? Cadê? Rapaz, se ele tivesse aqui agora... O Rildo está trabalhando. Lá, viu? Na terra do Rildo, eles trabalham um dia e descansam 6. Deus fez o homem para descansar. Mas você sabe por que o Rildo se converteu? Porque quando falaram de Jesus para ele, disse, olha, Rildo, se você aceitar Jesus, você vai entrar no descanso eterno. Rapaz, e nunca desviou. Não, tá gravado. Ele não tá aqui, mas eu estou pegando ele aqui. Vamos lá. É um erro dizer, meu corpo não sou eu. Preste atenção, pessoal. É um erro dizer, meu corpo não sou eu. Na verdade, meu corpo sou eu, mas apenas parte de mim. Há muito mais para mim do que esse corpo. Tá? Você é mais do que corpo. Nunca esqueça. Estou terminando aqui, pessoal. O desejo sincero do crente por esta bem-aventurança futura, que é expressa por esta palavra, stenazomé, gememos, um gemido de tristeza sobre um fardo pesado. Assim os crentes gemem sobre o peso da vida. Nisso gememos sinceramente. Nós que estamos nesse tabernáculo, gememos, estamos sobrecarregados, mas vai chegar um dia, né? O corpo da carne é um fardo pesado. As calamidades da vida são um fardo pesado, mas os crentes gemem porque estão sobrecarregados com um corpo de pecado e com as muitas corrupções que ainda permanecem e assolam neles. Por isso, eu estava pregando domingo agora, e fui pregar numa igreja, era noite de ceia, e... Não, foi aqui em Gamora, aqui, do meu amigo Rogério, da Ligado no Céu. Não, Ligado no Céu, aqui, Camporão. Ligado no Céu? Igreja Ligada no Céu. Ligado no Céu Church. Conhece? É do Rogério. Você conhece ele? Aham. Você conhece ele, né? Gente boa ele. Aí na mensagem dali, aí a mesa estava posta e tal, eu falei, irmão, sabe por que a gente vai participar da ceia? Porque esse mundo cansa. Nós, se tem alguém que luta nesse mundo, são os cristãos. O ímpio no mundo, o ímpio não tem cruz para carregar. Só o cristão tem cruz para carregar. E nós carregamos com prazer, mas em muitos momentos a gente cansa. E a participação da ceia revigora as nossas forças espirituais. Deus é tão perfeito que até isso Ele fez. Né? É o alimento, isso. Está renovando o contrato, né? Está renovando.
Vamos terminar para a gente tomar um café. Último slide. Enquanto estamos em casa no corpo, estamos ausentes do Senhor, pois andamos por fé e não por vista. Nesse momento, a presença de Deus é uma questão de fé. Estamos em casa no corpo. Então, há um sentido em que estamos ausentes no Senhor. Pelo menos nesse sentido de sua presença imediata e gloriosa. Então agora devemos andar pela fé e não pela vista. Chegará o dia em que não estaremos mais ausentes do Senhor, no sentido que Paulo quer dizer aqui. Nesse dia, não teremos que andar pela fé. Certo, Giovanni? Mundo vindouro. Mas veremos a glória e a presença de Deus pela vista. Glória a Deus. Então, eu vou ver como Ele realmente é. A fé me fez chegar até lá. A fé me chegar até lá. Depois que eu chegar lá, não preciso mais de fé. É aquela história que eu falei aqui, e que às vezes a gente não está acostumado com certos termos. Quando Jesus Cristo voltar, não vai mais precisar de ter igreja, porque a igreja é a agência de Deus para evangelizar. Quando Jesus Cristo chegar, chegou. Quando tiver o juízo final, quando começar o mundo vindouro, que esse mundo provisório vai ser absorvido pela vida, não vai ter mais igreja, porque não vai ter mais ninguém para evangelizar, não vai ter mais gente, pecador. Quando começar o novo céu, nova terra, Giovanni, não tem mais igreja. Não vai mais precisar de igreja, novo céu, nova terra, porque não tem mais pecador para evangelizar. Vai ser só uma igreja de oração. Não, aí vai ser, eu serei o seu povo e eu serei seu Deus. Ou seja, uma família só. Né? Eu andarei com eles, eles andarão comigo na luz do Senhor. Então, quer dizer que a igreja, o sentido dela não vai existir mais, porque a igreja está presente no mundo provisório. Igreja é uma agência provisória, preparando as pessoas para o que é vindouro. Amém, queridos? Professor, por favor, volta 2 slides.